Bora, Rafael, para as últimas informações com a Lili Nascimento, trazendo notícia importante sobre Rodrigo Garro e também do Hugo Souza nessa terça-feira, hein? Notícia que pegou todo mundo de surpresa nessa manhã de terça, começo da tarde. Então, deixe seu like, se inscreve no canal. Ao final do vídeo, comenta aí o que você achou dessas notícias do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu tô aqui em frente ao CT Joaquim Grava, porque à tarde o Corinthians faz o último treino de preparação para a partida de amanhã contra o Huracan na Neoquímica Arena, estreia na Sul-Americana. E aí a gente tem que falar dos desfalques, tá? A começar pelo Rodrigo Garro. O Corinthians acabou de emitir aí uma nota, enviar uma nota para a imprensa, informando que ele viajou ontem mesmo, na segunda-feira, para Madrid, na Espanha, em um centro de reabilitação, para fazer um tratamento inovador, né, por conta da tendinopatia patelar que ele vem enfrentando. Ele vai ficar por uma semana lá, depois volta para o Brasil, passa pelo departamento médico do Corinthians para avaliar a situação e ver quando ele consegue entrar em campo. Mas ele fica uma semana na Europa fazendo esse tratamento. Agora, um desfalque que deixa o torcedor triste, né? Porque ele vinha numa boa sequência. O goleiro Hugo Souza será desfalque também para essa partida e talvez também na partida contra o Vasco no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, porque nos jogos de mata-mata do Paulistão ele já vinha sentindo um incômodo na coxa direita. A suspeita de uma lesão de grau 2. A gente está aguardando ainda um posicionamento do departamento médico, conversando com algumas fontes, para saber quanto tempo mais ou menos ele pode ficar de fora. Mas a gente imagina aí que no máximo um mês ele possa desfalcar. Mas a nossa Rafaela, produtora das redes sociais da ESPN, conseguiu conversar com a assessoria do atleta, que realmente confirmou que ele está com essa suspeita de lesão e que ele pode desfalcar até o final de semana que vem. Então talvez não chegue nem a um mês, mas de fato o Corinthians vai enfrentar aí esse desfalque importantíssimo para a partida de amanhã. Fica aí essa informação, a apuração do nosso Gustavo Zupac também para todo o fã de esporte, principalmente para o torcedor corintiano que está assim, ó, ansioso demais para essa estreia na Sul-Americana. Deve ter Matheus Donelli no gol. O Corinthians, é claro, foca totalmente nessa competição para tentar ganhar o título. Ano passado chegou até uma semifinal. E Yuri Alberto, em entrevista à ESPN, ao nosso Vladimir, falou sobre essa expectativa e também sobre um cara na equipe que ele conta muito para ele continuar aí na artilharia. Vamos assistir. A gente sabe da importância que é disputar uma Libertadores, infelizmente não deu certo, mas a Sul-Americana a gente não pode descartar a possibilidade de poder ser campeão. A gente quase chegou no ano passado, caímos na semi, chegamos muito perto, quase fui artilheiro da competição também. Cara, começar o ano sendo campeão, lógico que dá uma confiança muito grande para nós disputar essas grandes ligas do resto do ano. O Memphis é um cara muito experiente, né? Tem uma força absurda ali, ninguém consegue roubar a bola do cara. E jogando do lado de um cara como ele, que é bem visado, então a atenção da defesa é bem alta nele, então acaba sobrando umas brechinhas para mim ali. E é um cara que a gente tá aumentando bastante o nosso entrosamento dentro de campo ali, junto com o Garro, junto com o Carrilho, junto com todos que jogam ao nosso lado ali. É isso, né? O Yuri Alberto contando demais com o Memphis Depay aí para ele seguir buscando a artilharia, desta vez na Sul-Americana. Então é isso, preparação total. À tarde o elenco se reapresenta e a gente fica aguardando aí mais notícias sobre a situação do goleiro Hugo. É claro que o torcedor fica chateado, ele vem numa ótima sequência, mas todo atleta precisa de um descanso, né? Ainda mais quando há uma suspeita de uma lesão de grau 2 e a dele seria na coxa direita. A gente segue apurando por aqui, amigos. Muito obrigado, Lili Nascimento, ao vivo lá do Corinthians, em frente ao CT do Timão, trazendo informações sobre essa estreia do Corinthians que você acompanha amanhã conosco. Olha aí na tela, ó, Corinthians e Huracan, amanhã 7 da noite, com transmissão ESPN e Disney Plus. Eugênio Leal, a Lili trouxe ali informações sobre desfalques, o Garro, certo, o Hugo também, o goleiro, um Corinthians que eu pensava, vai vir meio desanimado, porque queria muito a Libertadores, não conseguiu, mas talvez o título paulista dá uma reanimada para o Corinthians entrar querendo muito a Sul-Americana, como a gente ouviu o Yuri Alberto falando ali? Ou não? Eu acho que sim, né? É um momento de alta, momento de estar comemorando ainda, né, uma conquista. Eu acho que a eliminação da Libertadores já ficou para trás, eu acho que o Corinthians já virou essa página. Entra mais leve? Era essa a pergunta que eu queria fazer. Não entra mais leve? Entra. Pelo título paulista? Porque se tivesse, depois da eliminação na Libertadores, perdido para o Palmeiras, ia entrar pesado. Sim.
né? E ainda conseguiu um empate no final lá contra o Bahia, na estreia do Brasileiro, né? Deixa um ambiente ainda um pouquinho mais confortável. E a minha única questão é qual é o foco do Corinthians, o foco principal do Corinthians agora. Vai ser a Sul-Americana? Vai ser o Campeonato Brasileiro? Vai ser a Copa do Brasil? Ou vai tentar abraçar tudo ao mesmo tempo? Eu acho, pela experiência, que não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo. Posso dar o meu palpite de resposta? Claro. Conforme vimos nos 2 últimos anos, se for passando, se vai avançando, a importância vai aumentando. Exatamente. Não foi assim? Com o Corinthians, nos 2... Por exemplo, ano retrasado, que era o Luxemburgo, estava com vários garotos na Sul-Americana. Quando chegou mais para frente, semifinal, colocou o time principal. Não foi assim? Sim, mas a gente está vendo ali a Lili falando sobre o desfalque do Garro, que é para todos os jogos, né? Acho que sim, não é só para jogo Sul-Americana, a condição ali do Hugo, se vai entrar no sacrifício ou não vai. Ou seja, os dois vinham jogando no sacrifício. Agora, ao que parece, não vale mais o sacrifício. Os caras têm que ficar 100%. Entendeu? Então, assim, não é priorizar. É colocar o que dá para colocar hoje. No que dá para colocar hoje, você pensa que tem jogo no final de semana pelo Brasileiro ou não? Você acha que pensaria. O foco... eu vou botar o time máximo que eu puder hoje, independente do jogo do Brasileiro no final de semana, que é contra o Vasco, não é isso? Sábado. E é sábado. Sábado, Corinthians e Vasco, né? Neoquímica Arena. Penso como? Qual é o meu planejamento? Não, vou dar uma segurada agora. Ou então, como os titulares não jogaram contra o Bahia, coloca os titulares hoje, dá tempo deles melhorarem, né? Se recondicionarem fisicamente até o jogo de sábado. Até sábado dá, né? Então, essa é a minha dúvida. Acho que a escalação da prática, quando sair, né? Porque antes é muita imaginação nossa. Quando a gente puder ver a escalação do Corinthians, a gente vai entender de que forma ele vai encarar essa competição. De qualquer forma, se tem um momento para recuperar Garro, recuperar eventualmente o Hugo dessa contusão, é agora. Agora, sacrifício era em final com o Palmeiras, não é em primeiras rodadas de Brasileiro, mesmo em primeiras rodadas de grupo, um grupo bem difícil. Esse é um ponto bem importante. O grupo da Sul-Americana, André, é difícil e mesmo no andar da carruagem, da competição, se a gente falou que o Racing é o mais forte dos argentinos na Libertadores, eu acho que o momento do Independiente indica que ele seja até favorito a título. Junto com os principais brasileiros, ou o principal brasileiro, e a gente fez um Power Ranking aqui outro dia, e não colocou o Corinthians como principal favorito à Sul-Americana, colocou o Galo na frente. Eu, se fosse o Corinthians, priorizaria sim a Sul-Americana. Eu acho que o Corinthians está devendo satisfações, inclusive para o continente, do ponto de vista do tamanho que o Corinthians tem. A Sul-Americana tem várias vantagens. Se você ganha, você já está na próxima Libertadores. E acho também que o Corinthians tem um desafio menor do que aqueles que se dividem, porque quando a gente fala de Flamengo, de Palmeiras, a gente fala numa divisão por títulos em todos os lugares. O Corinthians não almeja diretamente o título de campeão brasileiro. O Corinthians pode fazer uma boa campanha no Brasileiro e ganhar o título da Sul-Americana. Pode investir numa boa campanha de Brasileiro e tentar títulos de Sul-Americana e Copa do Brasil. É uma situação diferente daqueles que têm a obrigação de ganhar 2 de 3 ou os 3. O Corinthians não tem isso. Se o Corinthians ganhar uma Copa e fizer um Brasileiro decente, na minha visão, até do ponto de vista de calendário, fase de grupo garantida para a Libertadores do ano que vem, já está ganho. Aliás, se ganhar uma das Copas, até essa classificação para a Libertadores já terá automaticamente. Só lembrando que o grupo do Corinthians é Corinthians, Racing do Uruguai, América de Cali e Huracan. O Huracan, nesse momento, é uma das melhores campanhas do argentino, são 4 gols sofridos em 11 jogos, é a melhor defesa. O América de Cali é líder do campeonato colombiano e eliminou o Júnior de Barranquilla, que a gente falou, que foi líder do grupo do Botafogo na última Libertadores. E até começou mal o ano o Júnior, mas está bem no colombiano, está brigando nas primeiras posições. E o Racing é o time que passou com o Corinthians, né? Foi pro playoff, junto no grupo que tinha o Argentino Júnior. Então não é um grupo fácil do Corinthians, é complicado. Geralmente na Sul-Americana, e o Corinthians teve ano passado, né? Um grupo até um pouco mais acessível. Você tem aqueles jogos que você pode mesclar, que você sabe que, mesmo mesclando, você é bem favorito. O Corinthians não dá essa sensação, o grupo dele, dessa edição. É porque então, no sorteio o Corinthians ocupava o lugar desse time. Exato. Então ele acabou pegando uma posição que não era
nada convidativa. Eu acho que dá muita discussão, e eu entendo o ponto do professor, até porque se você pensar da sequência de possibilidades de título, ainda que no Power Ranking o Corinthians não seja o principal favorito da Sul-Americana, a Sul-Americana é a possibilidade mais viável de título que o Corinthians tem para essa temporada, além lá do Paulista que já conquistou, entre Copa do Brasil e entre Brasileiro. Mas eu, pessoalmente, pensando em ter uma campanha mais sólida, você tentando se manter firme num Brasileiro que é muito equilibrado e também valorizar mais a Copa do Brasil entre os mata-matas, até pela questão financeira, eu adotaria muito o perfil do que foi do ano passado. Vai priorizando o Brasileiro e coloca o que você tem à disposição. Lógico, você tem jogador que tem condição de atuar hoje no fim de semana, você faz isso. Mas se você tiver que priorizar um jogo ou outro, eu priorizaria o jogo contra o Vasco. Se tivesse uma situação dessa de você ter que escolher um ou outro. E aí, conforme for, se você vai avançando, aí você olha para uma forma diferente da Sul-Americana. E assim, eu valorizo. Eu acho que é importante, é um título que o Corinthians não tem. Não acho que a Sul-Americana é uma competição para você ignorar. Vale vaga na Libertadores, é uma conquista continental. Mas em meio a um calendário tão pesado, e por mais que o Corinthians não seja o principal candidato ao título do Brasileiro, eu vejo nessa competição como uma prioridade. Você ter uma boa arrancada, poder fazer uma competição estável, sem correr riscos, pensando em brigar por vaga em Libertadores, que acho que o Corinthians tem condições de fazer isso via Brasileiro. Então eu entendo a estratégia de defender, de buscar o título da Sul-Americana como prioridade, porque é o mais viável. Só que eu sempre tenho muito receio em mata-mata, porque às vezes é uma expulsão, é um jogo mal feito, como o Corinthians fez contra o Barcelona, e você muda toda a história de uma temporada. Então eu priorizaria o Campeonato Brasileiro, e se a Sul-Americana, de repente, você vai avançando, aí você passa a olhar diferente para ela. Mas com o aumento das equipes brasileiras também participando dessas competições continentais e a Sul-Americana ganhando cada vez mais corpo, a gente tem equipes importantíssimas na disputa. Então hoje começa para Cruzeiro, Galo e Fluminense. Mário Marra? Pois é, eu fico pensando, acho que agora para a primeira rodada, talvez a gente tenha uma tendência de apontar favoritismo tal para um ou outro. Pensando nos brasileiros e entendendo a dureza que é o calendário de futebol brasileiro e pensando ainda mais no Fluminense, que além de tudo tem Mundial, acho que a questão é evitar problemas e diminuir o número de jogos, é se classificar em primeiro, sabe assim? Mas não pode ser prioridade e tal. Eu concordo, amigão, depois a gente conversa sobre isso, mas faz o seguinte, para evitar problema de calendário, evita um outro playoff daqui a pouco. Já vai para dentro... Especialmente a situação de Corinthians, que tem um adversário que pode ser um adversário direto. O Cruzeiro com a União Santa Fé também pode ser um adversário direto. Ganha esse jogo. E não só playoffs, né? Porque se você ganha pelo menos 2, 3, 2 fora de casa e tal, aí você já pode administrar, né? Aí você consegue jogar. Aí tem um terceiro jogo que vai ser lá nas alturas, tipo do Atlético hoje. Talvez o Atlético hoje devesse, e acho que vai mesmo, como disse o Vinícius, mesclar, poupar. Sim. Mas não está priorizando? Não, essa questão a gente conversa depois. É que não dá para ficar expondo os jogadores no início assim, de maratona de Campeonato Brasileiro, que vai ter muito jogo até a parada do Mundial, a ter problema físico, tudo. Então segura um pouco, talvez seja ideal. Tem pelo menos 3 times aí dessa lista, né? Eu acho que o Atlético, o Cruzeiro e o Corinthians. Acho que dá para colocar o Fluminense nessa também, que são times com investimento de Libertadores, né? Equipes com atletas e com condição, né, até de disputar a Libertadores. O Corinthians estava na Libertadores e aí acabou sendo eliminado e por isso foi para a Sula. Mas são equipes montadas para até um título maior do que a própria Sula, não é, Geilson? Dali da lista ali. 7 brasileiros. 4, né? Realmente. Cruzeiro, Atlético, Fluminense e Corinthians. Os outros 3, um patamar um pouco mais abaixo. Só compartilhando com vocês e com fãs de esporte, né? Foi ontem, tomando um cafezinho da tarde, como vocês falam em Minas, cafezinho. Tava tentando explicar para minha esposa como funcionava a Sul-Americana, como ia funcionar. E só pegando o gancho do que vocês estão falando em relação à importância, principalmente dessa primeira colocação. Eu estava explicando para ela, falei, só o primeiro classifica de forma direta. Ela, mas e o segundo, faz o quê? O segundo tem o playoff da Libertadores. Mas joga a Libertadores e Sul-Americana ao mesmo tempo? Eu falei, não, o terceiro lugar da Libertadores vai jogar contra o segundo lugar da Sul-Americana. Aí ela, eu não entendi nada. Aí, enfim, resumindo. Até explicar? Expliquei tudo, ela entendeu, mas só aproveitando esse exemplo para ver o tamanho que está a Sul-Americana. A Sul-Americana está difícil. Sim. Está bem complicada, mas
ao meu ver, ainda é o caminho mais fácil para você, além de conquistar um título importante e ter a recompensa financeira, você ter a possibilidade de jogar Libertadores no ano seguinte. Porque, para mim, Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil é mais difícil do que o da Sul-Americana e o título brasileiro nem se compara. Sim. Mas então, não um G8, né? Depende. Depende. Não para conquistar título, mas pelo menos para se garantir. É que o problema aí, né, principalmente nessa primeira fase, é a logística. Exatamente. A logística é mais difícil. Isso eu concordo com o Marra. Você tem que dosar, tem que ver questão de saúde, acho que é o ponto principal do seu elenco, dos seus jogadores e tudo mais. Mas não escantear a Sul-Americana, sabe? Não, vai continuar. Jogar com o time C, jogar com o time... Não dá. Porque senão você vai passar... Eu sempre dou esse exemplo porque ficou muito marcado para mim, que foi o Bragantino, que ficou num perrengue danado para passar na primeira colocação, acho que foi há 2, 3 anos. Enfim, passou um perrengue danado para ficar na primeira colocação e depois foi para um playoff. E aí pega quem vem da Libertadores. Sim. Foi na primeira edição, até se eu não estou enganado, do formato novo. Não, e a Sula, além disso, é aquele torneio que ele vai crescendo ao longo da competição. Agora o torcedor não dá muita atenção. Gente, a partir do mata-mata... Mas eu achei que a mudança do formato... E não só isso. Cresceu muito grandes, a competição. E não só isso. E aí começa a chegar no meio da competição, você já caiu da Copa do Brasil. Isso, você já está distante ali no Brasileiro. A Sula vai virando sua salvação. Sua salvação. O seu prato de comida ali. É a chance do título. Pra quem que um título ou uma decisão, né, pelo menos de Sul-Americana, já que você falou de prato, dá saciedade? Vasco. Nossa, pro Vasco é Copa do Mundo. O Vasco é a Copa do Mundo. É Vasco e Vitória, eu acho que é a Copa do Mundo. É Copa do Mundo. Sim. É que eu tô citando o Vasco pelo fato do Vasco já ter vencido a Libertadores, né? Mas hoje é Copa do Mundo. Não, e o tempo que o Vasco não ganha o título. Os torcedores do Vasco estão ansiosos, estão O do Galo carentes é um lanchinho da tarde? Talvez. Não tem o mesmo peso. É que eu acho que é isso. É que Ainda mais vindo de uma final de Libertadores, né? O Atlético investiu muito, hein? Na temporada. Não era esperado, inclusive, esse investimento todo. Acho que as coisas foram mudando, né? Acho que no início lá era mais ou menos assim, não tem muito dinheiro e tal. Depois acho que o Cuca deve ter mostrado, falou, olha, vai fazer a mesma coisa que o ano passado, se der para fazer a mesma coisa do ano passado. Que é acabar lutando contra o rebaixamento no Brasileiro, mas chegando muito perto de outras conquistas. E acho que aí caiu a ficha de que precisava mesmo, e também venda de alguns jogadores, precisava mesmo. Por isso, assim, um cafezinho da tarde talvez seja pouco. O Atlético tem que lutar por título, assim como o Cruzeiro, assim, pensando nos mineiros. Eu estou aqui olhando os escudos e estou intrigado onde a gente coloca o Grêmio, porque o Grêmio passou por uma mudança muito grande, inclusive uma mudança de fisionomia, né, gente? Você batia o olho no Grêmio até alguns anos aí para trás, até o ano passado, você olhava para o Renato. E aí, a partir do Renato, você olhava, se desse tempo, você olhava para o elenco. O elenco do Grêmio está muito mudado. Muito, muito mudado, bastante mudado. Eu acho que seria um título muito legal, muito bem-vindo. Então é isso, Efel, notícia importante do Rodrigo Garro, ele que viajou para Madrid, né, para fazer esse tratamento aí no joelho. Pegou todo mundo de surpresa. E também o Hugo Souza, essa lesão grau 1 na coxa. Vai ficar pelo menos um mês fora. A gente vai ter que agora aí ficar com o Donelli no gol. E com relação ao Garro, eu nem sabia que existia esse tratamento lá na Espanha, mais específico. E pelo que eu andei lendo, o portal Meu Timão informou que ele vai ficar pelo menos uns 2 meses fora. Então o Garro aí pode ser que volte somente em junho ou após aquele Super Mundial aí. Então, Coronado, chegou a hora do Coronado de pegar a camisa aí 10, né? 10 entre aspas, né? E fazer esse meio campo funcionar. Até porque ele vem jogando muito mal contra o Bahia. Coronado entrou, cara, horrível. Foi constrangedor o Coronado no último jogo contra o Bahia. Errou tudo que tentou. Então, é a chance dele. Se ele não aproveitar, eu acho que aí vai ter que fazer... Talvez o Ramon vai ter que mudar a formação. O Ramon às vezes faz isso, né? Contra o Bahia mesmo. Para não colocar o Coronado titular, ele entrou com o Thales Magno na esquerda. Romero na ponta direita e Yuri centralizado. E com 3 volantes ali. Contenção, Alex Santana. E acho que foi o Bidon, né? Bidon. E esqueci qual que foi o outro, mas foi. Então, se o Coronado não render, pode até ser que o Ramon coloque ali o Carrilho mais adiantado. Coloque o Bidon, Cornelli e Martinez. Porque um cara que ganha quase 2 milhões e não conseguir render o que ele vem rendendo. Não sei. A gente já viu que ele é capaz de render ano passado. O problema dele é mais a intensidade de aguentar a partida inteira, mas... A gente precisa, mais do que nunca, do Coronado agora.
Não sei se ele vai ser titular amanhã contra o Huracan pela Sul-Americana, isso seria importante aí. Mas é isso. Deixe seu like, comenta o que você achou dessa notícia do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.